Olá família, tudo bem com vocês? Bom dia. Bem, eu já quero dizer para vocês que eu achei muito legal a experiência do vídeo respondendo os comentários, né? Houve muita gente comentando também, muito legal, muito legal. Quero ver se pelo menos uma vez por semana eu consigo parar e responder, né, os comentários que vocês tanto deixam aí no vídeo. Eu leio todos, eu só não tenho, na maioria das vezes, a oportunidade de responder a todos, tá? Pessoal, quero conversar com vocês hoje a respeito de um tema muito interessante. Oposição. Oposição. Justamente, oposição. Você enfrenta oposição na restauração do seu casamento? No seu trabalho, na sua família? E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você sabe lidar com a oposição? Ela te estressa, te afeta? Eu sou uma pessoa muito ativa. Sempre fui assim. Na igreja, nos meus empreendimentos. E eu devo dizer para vocês que eu acho que eu já enfrentei muita oposição na minha vida. Muita oposição. Por incrível que pareça, dentro da igreja, inclusive. Dentro da igreja. Quando a gente fala em igreja, um pensamento inicial que nos vem à mente é de unanimidade, né? Por sermos um corpo. Mas nós precisamos entender que somos um corpo doente. Somos um corpo falho, na maioria das vezes. Um corpo onde cada membro parece ter uma doença terminal e está se tratando para ver se não deixa o corpo morrer. Existem alguns lugares em que esse corpo ele está mais saudável, mas na maioria das vezes você tem um pé que vai para um lado e o outro pé que é manco. Ou você tem uma mão super habilidosa e você tem uma outra mão faltando dedo. Às vezes você tem um olho que está olhando para um lado e o outro que está olhando para o outro. É estranho, né? Quando a gente olha dessa forma, porque por vezes nós estamos, né, passando por uma dificuldade no casamento, uma luta, um sofrimento, uma dor, e a gente esperava que tão somente todo o corpo reagisse a fim de ajudar, de diminuir e buscassem, né, em oração a restauração, a reconciliação de um casamento. E o que as pessoas fazem tão somente é esquece, deixa pra lá, larga isso, arruma outro, não sofre por ele, não sofre por ela, não se humilhe, sabe? Foi melhor assim. São tudo palavras que machucam, que dói. E às vezes a gente não esperava isso, né? Não do próprio corpo. E isso é muito incoerente, sabia disso? É como você imaginar você machucando a sua mão e você sentir prazer em pegar seu dedo e ir apertando o machucado, sabe? Que eu não vejo sentido. Eu acho que a pessoa precisa ter uma doença mental, no mínimo, para que ela haja dessa forma. Espiritualmente falando, essa doença mental, ela se transforma em algo chamado pecado. O pecado nos transforma, o pecado nos cega, o pecado faz com que a gente fale coisas que não condiz com aquilo que assim diz o Senhor. E olha, eu vou dizer para vocês que em tudo que você fizer se posicionando ao lado do Senhor, você vai ter oposição. Porque Deus tem um opositor. Ele tem alguém que se posiciona contrário de tudo aquilo que ele faz, de tudo aquilo que ele sonha para a tua vida. Então é natural que, se você vislumbra a possibilidade de restaurar seu casamento para que ele seja para a honra e glória de Deus, vai haver um opositor que vai se levantar para garantir que isso não aconteça. Aí você fala assim para mim: Diego, mas eu nunca vi o diabo trabalhando na minha vida. Da mesma forma, você talvez nunca tenha visto a Deus, mas você pôde perceber a ação dele, a manifestação dele por meio de pessoas, por meio da natureza, por meio de
tantas formas, por meio de pensamentos que ele te envolve, de sonhos, de motivação, enfim. O diabo da mesma forma. Às vezes ele levanta pessoas, ele levanta circunstâncias, ele coloca sentimentos ruins. E a gente precisa entender que nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Não dá para nós negligenciarmos o fato de que tudo quanto nós fizermos a fim de alcançar a boa, santa e justa vontade de Deus, nós teremos oposição. Então, tendo isso em mente, que você entenda que sempre haverá oposição, existe uma segunda coisa que você precisa aprender a respeito disso, para você saber como se comportar. Olha, tem uma palavra de Paulo que ele diz assim: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a honra e glória do Senhor. Entenda que quando ele diz isso, significa que todos os gestos, decisões, atitudes que nós temos em nossa vida devem se convergir para a honra e glória de Deus. Nós também precisamos levar em conta o que o Paulo menciona também, quando ele fala de armadura, fala que somos sacerdócio real, que somos do exército do Senhor. Você precisa entender que acima dos teus interesses estão os interesses de Deus, que acima da tua vontade está a vontade de Deus. Entenda que sempre que você agir para atender a vontade de Deus, para honrar a Deus, para se realizar o sonho de Deus, não há o porquê você temer a oposição, porque você precisa ter a consciência de que a pessoa que te critica, na verdade não está criticando você, mas está criticando o teu Senhor. A pessoa que te persegue e que espalha notícias e tenta te derrubar e te critica, não está criticando você, ele está criticando o teu Senhor, o teu Deus. A pessoa que tenta falar que você é boba, que você é um otário, porque você está lutando em busca de uma restauração. A pessoa que fala isso, ela não está falando contra você e contra o teu casamento, mas está falando contra uma instituição que Deus criou, que é vitalícia. Enquanto viver, os dois serão uma só carne. E a pessoa não entende que não é você, é Deus. Agora você precisa entender isso. Você precisa entender. Porque nessa história toda você não é o centro das discussões. Você é apenas o rótulo que as pessoas utilizam. Você é apenas desculpa que as pessoas utilizam para atacar a Deus. Então quando as pessoas dizem assim: eu duvido que teu marido volte, na verdade não está duvidando que o João vai voltar para Maria, não. Eles estão dizendo assim: eu duvido que Deus tenha poder de transformar o coração do João e o da Maria e eles voltarem. Quando a pessoa diz assim: olha, eu duvido que ele mude. Quando a pessoa diz isso, não está falando eu duvido que o Paulo mude e volte para você. Não, eles estão falando assim: eu duvido que Deus consiga mudar aquela pessoa. Entenda que você é apenas um pretexto para as pessoas criticarem aquele por quem você vive. Sabendo disso, não tem o porquê você sentir mágoa das pessoas, não tem o porquê você levar isso para dentro de casa achando que você é o problema, e não tem o porquê você se martirizar com isso. Você está entendendo? Então, diante dessa situação, eu quero dizer para você o seguinte, quero te dar um conselho. Você já ouviu aquele ditado, aquela expressão popular: matar um leão por dia? Uma vez eu ouvi um palestrante, eu achei muito legal, ele falando assim: Diego, era um palestrante, mas estava conversando comigo, tá? Ele falou bem assim para mim, falou: Diego, eu não mato um leão por dia, eu luto com esses leões e eu conquisto esses leões. E eu fiquei pensando, poxa vida, que coisa fantástica. Sabe por quê? Por incrível que pareça, isso está em harmonia com a Bíblia. Quando a Bíblia diz que nós devemos amar aos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, porque o nosso intuito não é matá-los, não é destruí-los, não é vencê-los, mas é convertê-los. Ao invés de você travar uma luta com um leão, você adestrá-lo, você domá-lo
e usá-la a teu favor. Você está entendendo? Então, quando as pessoas criticam e isso, aquilo, e atacam o Senhor por meio da tua vida, é a hora do teu testemunho mostrar que o teu Deus é muito mais forte, que o teu Deus é muito mais soberano, e que por causa da tua vida, essas pessoas poderão então ver a presença de Deus agindo. Tenha isso em mente, foque dessa forma. E eu tenho certeza que você vai começar a olhar os teus leões de uma forma diferente. E é uma analogia curiosa, né? Porque esses leões têm nome. É Maria, João. Ou às vezes você chama de forma carinhosa. Chama de pai, de mãe, de tio, de cunhado, de primo, de irmão, de pastor. Tá entendendo? Que Deus possa te abençoar. Que possa te dar um dia lindo. E olha, você esqueceu de curtir, né? Olha aí, então antes de sair do vídeo, curta, comente e compartilhe esses vídeos. Eu tenho certeza que existem muitas pessoas sofrendo por oposições e essa palavra vai ajudar muita gente, tá bom? Nos vemos amanhã, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.